Olá, que bom que você voltou aqui no canal Balanga Beijo para vir me encontrar. Você sabe que eu fico muito feliz quando você volta aqui para vir me ver. E se inscreva no canal, tá bom? Já se inscreva agora para que o nosso canal possa crescer e outras pessoas possam conhecer também o conteúdo que eu posto aqui no nosso Balanga Beijo. O coronavírus tem alterado em muito as relações sociais, as relações econômicas, as relações interpessoais, as relações entre as nações, entre os países. Essa semana, por exemplo, as escolas, as universidades pararam de funcionar, fecharam as suas portas justamente para evitar a propagação do coronavírus entre os alunos que ficam confinados dentro de sala de aula. E nesse momento de pandemia, em que o vírus de fato encontra-se em todos os continentes, e com a confirmação da primeira morte, ou seja, da primeira vítima fatal do coronavírus aqui no Brasil, nós precisamos ficar atentos e precisamos manter a calma. A primeira coisa que eu quero dizer é que a gente deve ficar de olho nas notícias oficiais a respeito do coronavírus. Então, evite fake news. Examine as notícias. Essas notícias que todo dia chegam pelas nossas redes sociais, chegam no WhatsApp, inventaram isso, inventaram aquilo, isso aqui evita, isso aqui não evita. Fique de olho nas notícias oficiais e duvide de todas essas notícias que chegam pelo nosso WhatsApp. Ensinando a gente a fazer isso, a fazer aquilo, a evitar o corona, enfim, fique de olho, porque essas notícias, elas geralmente provêm de pessoas mal intencionadas que querem só fazer com que o seu vídeo seja compartilhado. Sobre essas fake news que chegam por mensagens, esses dias chegou para mim uma mensagem ensinando a fazer álcool gel em casa. Sabe como é que era? A pessoa tinha que pegar gel de cabelo e misturar com álcool. Aí ela tinha álcool gel. É claro que o preço do álcool gel agora está nas nuvens, porque essa é a lei do mercado. Muita procura, então o preço sobe. Mas é melhor você comprar o álcool gel com preço mais caro do que você se aventurar em receitas que te ensinam pelas redes sociais. O gel, do gel de cabelo, não tem a capacidade de esterilizar, de limpar, de tirar as bactérias, ele não tem esse poder. Então, quando você mistura com álcool, aquele poderzinho que aquele álcool tinha para limpar, ele perde com a mistura de um gel de cabelo. Não faça isso. Não entre nesse engodo de notícias que chegam pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Não passe para frente. Busque informações oficiais por meio dos jornais online, por meio dos telefones que as secretarias de saúde têm disponibilizado. Entre em contato com informações sempre oficiais. Outra coisa é o que tem sido dito de forma exaustiva: evite as aglomerações. De fato, está comprovado que a aglomeração faz com que o vírus circule mais para um número maior de pessoas, fazendo com que um número maior de pessoas seja infectado, seja contaminado. E aí, nesse número maior, estão inclusas pessoas que estão no grupo de risco, os idosos, as pessoas que têm algum problema crônico de saúde, as crianças que não têm 1 ano de vida ainda, as grávidas. Então, a gente deve tentar evitar que esse vírus chegue até essas pessoas que são mais vulneráveis a ele. E de que forma a gente faz isso? Justamente evitando as aglomerações. Quais aglomerações que a gente deve evitar? Várias. Por exemplo, a iniciativa de fechar as escolas foi brilhante porque a gente evita com que as crianças, os jovens que não estão dentro de um grupo de risco, mas podem funcionar como vetores do vírus, levar o vírus para outras pessoas, a gente evita que isso aconteça. Então, as aglomerações das escolas, ok, tô de folga da escola, tô de folga da faculdade, vou para o shopping. Não, evite as aglomerações, porque a aglomeração do shopping não é diferente da aglomeração da escola. Você foi, digamos, liberado da escola justamente para que você fique em casa e não para que você vá para outras reuniões onde há aglomeração. Então, as aglomerações religiosas, os cultos, as missas, as reuniões no centro, enfim, as reuniões de amigos, as reuniões nos barzinhos cheios, a praia lotada. Você não foi liberado da escola para isso, você foi liberado da escola para ficar dentro da sua casa.
evite todo tipo de aglomeração. Se você tem que andar de ônibus, e esse é um negócio que pira a cabeça da gente, porque para as escolas mais os ônibus estão funcionando, você tem que se deslocar, tem que ir para o seu trabalho, porque o seu chefe não liberou você do trabalho. Enfim, você tem que ir, e para chegar lá, você não tem carro, tem que ir de ônibus. Como fazer quando você tem que ir de ônibus? Enfim, isso é uma situação difícil. Mas aí você tem que dar uma pirada. Leva o seu paninho, a sua flanelinha pessoal, leva o seu vidrinho de álcool lá, 70%, aquele álcool de limpeza. Onde você for encostar, se você tem que segurar para não cair, vai em pé, dá uma limpadinha lá naquele espaço, né, que você vai pegar, pega a sua flanela, limpa aquele pedaço, que você não sabe quem andou por ali. Já está comprovado que uma pessoa que está infectada, que está contaminada com o Covid, se ela espirrou, por exemplo, pá, espirrou, deu aquela, né, a salivada na mão, ela segura naquele lugar, aquele vírus, ele sobrevive por até 3 dias. Então, é importante você dar uma limpada, e aí você pega, e depois quando você for sair, pega o seu álcool gel, vai lá, lava as mãos, passa o álcool gel, para você ficar com as suas mãos desinfectadas. E lembre-se de evitar de tocar as mucosas, né, os olhos, a boca, passar no nariz, tente evitar esse contato. E com a criançada dentro de casa, a gente precisa, uma coisa que eu tenho feito aqui, porque hoje foi o primeiro dia em que o meu filho não foi para a escola, e eu como professora também não fui. Então, o que eu tenho buscado fazer? Fazer tarefinhas para manter a rotina escolar do meu filho, porque senão ele perde a rotina, ele perde o pique da escola. Como não são férias, não é um recesso escolar, mas sim uma interrupção por um motivo de força maior, né, que é evitar a propagação do Covid, ele tem que entender que depois dos 15 dias pode ser que ele volte para a escola, e voltando ele tem que estar no pique, não começar com aquela preguiça de estudar, de fazer tarefa de casa, tudo de novo. Que a gente sabe que depois de um período de recesso de férias, as crianças perdem o pique. Então, para não perder esse pique, eu tenho olhado o conteúdo da escola dele, feito umas tarefinhas com ele em casa, para que ele possa manter o pique, o hábito, a rotina de estudos. Um outro grande problema é o seguinte: você precisa alinhar todo mundo da sua família em volta dessa questão. Porque se você não conseguir alinhar todo mundo e todo mundo pensar da mesma maneira, você vai correr e vai só se cansar e não vai ter resultado. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo da sua casa, se você mora aí em 2, 3, 4, 5 pessoas, tem famílias que são ainda maiores, que moram no mesmo ambiente, todo mundo tem que ter um compromisso individual de tentar se proteger, de tentar cuidar de si. Cuidando de si, a gente acaba cuidando da coletividade. Então, converse com seus filhos, converse com seu marido, converse com sua esposa, converse com todos da sua casa, para que todos cheguem ao mesmo entendimento. O momento exige cuidado individual e cuidado social. Eu vou lavar as minhas mãos, eu vou me proteger, eu vou evitar tumultos, aglomerações, eu vou evitar situações de risco para que eu não traga para dentro da minha casa o vírus e acabe contaminando a família toda. Todo mundo precisa estar junto, porque se um quebra esse elo de confiança, todo mundo está comprometido. Eu tive que falar com os meus pais, e o meu marido teve que falar com os pais dele, sobre o afastamento do neto deles por esse período. Infelizmente, as crianças, né, maiores de 1 ano de idade, elas não pertencem ao chamado grupo de risco. Elas estão, digamos, naquele grupo de pessoas que, se tiver a Covid, os sintomas, se elas não tiverem doenças pré-existentes, os sintomas serão mais leves. Porém, se elas forem infectadas, elas podem infectar pessoas que estão no grupo de risco. E aí que é o grande problema. Então, diante disso, eu tive que falar com os meus pais, e o meu marido falou com os pais dele, que a gente vai afastar o neto por um tempo, para, pelo menos durante esse pico, né, esse tempo de incerteza que a gente está vivendo, de contaminação, e vamos afastar o neto deles. O contato vai ser por meio de vídeo, que o meu filho vai gravar e mandar para os avós, e também ligando, né? Então vai ser esse contato mais distante, mas visando a um bem maior, que é a proteção de pessoas que têm mais de 60 anos de idade. Se você tem sintomas de fato, mas sintomas de fato, não paranoia, mas sintomas de fato, tá aí sentindo uma coisa estranha na garganta, a garganta tá doendo, sentindo uma falta de ar real, está com uma dor de cabeça, com uma febre, e você acha que isso pode ser
um sintoma de Covid, de coronavírus, então procure um hospital. Lembre-se, só procure um hospital se você tiver sintomas e não para saber se você pode ou não ter. Se você não tem sintomas, não procure. Por quê? Porque o hospital, a emergência, acaba sendo um lugar perigoso, porque há concentração de muita gente ali também. E você acaba entrando saudável e saindo doente. Então só vá se tiver necessidade de ir mesmo. E outra coisa com relação aos hospitais, Sara, tem uma consulta marcada, meu filho tem pediatra, tem que levar alguém, eu tenho uma consulta, eu preciso ir, já estava agendado, eu preciso ir. Vá, mantenha a sua consulta, mas faz o seguinte, dá uma ligadinha antes para a secretária para saber se o médico vai atender você no horário certo, para saber se ele não vai atrasar, porque tem médico, e isso existe, gente, brincadeira, o médico marca com você às 2, vai te atender às 3h30, às 4h30 da tarde. E aí você tem que ficar ali, ó, esperando, e nessa coisa de esperar, você usa banheiro, você vai tomar água, você encosta em lugares que podem estar contaminados, você conversa com pessoas que podem estar contaminadas. Então ligue antes, qual horário ele vai me atender a tempo, qual horário que ele vai me atender. Aí você chega pertinho daquele horário, para você não ter que esperar. Aqui em casa, você quer saber? Nós temos evitado até o delivery. Então a gente tem muito hábito de pedir comida, né? Muito hábito não, mas pelo menos às sextas-feiras geralmente a gente pede comida. E a gente tem evitado pedir comida. Sabe por quê? Parece coisa de louco, né? E às vezes essa coisa da pandemia deixa a gente meio neurótico. Mas comida é uma coisa que na maioria das vezes é manuseada. Né? As pessoas usam as mãos para trabalhar com a comida que eles vão trazer para sua casa e ficam muito em cima da comida, né? Tem gente que não tem muito cuidado, às vezes espirra em cima da comida, às vezes está com as mãos não esterilizadas e manuseiam a comida, manuseiam a embalagem e é essa comida que vem até você. Então nós temos pensado nisso, né, em evitar as comidas por delivery, porque pode ser uma forma de contaminação. Infelizmente tem gente que não tem esse cuidado, então já que a gente não sabe quem tem esse cuidado e quem não tem, nós estamos evitando as comidas por delivery, por entrega. E por fim, galera, a gente precisa entender que nós vivemos um momento particular. Não vai ser assim para sempre. Nós estamos vivendo um momento que requer o engajamento de todo mundo, que requer o comprometimento de todo mundo em prol do bem-estar individual e do bem-estar coletivo, do bem-estar social. Isso é necessário neste momento. Então, que a gente entenda que vai passar, né? Olhando a história, olhando as grandes epidemias que ocorreram ao longo da história, a gente percebe que elas ocorrem, começam ali meio que sutis, alcançam um pico e depois a tendência é cair até que ela volte para a normalidade. Então, nós cremos que é um tempo de cuidado maior, que vai passar. Mas a gente nesse tempo, nesse momento de emergência, precisa tomar os devidos cuidados para que aqui no Brasil nós não tenhamos um percurso semelhante ao ocorrido na Europa. A gente tem visto o que tem acontecido na Europa, cidades maravilhosas, turísticas, belas, que estão assim com as ruas abandonadas, com as ruas vazias e com as pessoas confinadas dentro de casa e ninguém pode sair nem entrar, né, no país. Então, para que a gente não tenha isso no nosso Brasil tão belo, tão maravilhoso, vamos evitar agora, fazendo essas pequenas alterações que às vezes causam um incômodo aqui, né? Por exemplo, você ter que ficar com seu filho dentro de casa, sendo que você tem que trabalhar, você tem que fazer ali uns arranjos para que você possa organizar essa nova rotina. Mexe com a nossa rotina, mexe com o nosso queijo, mexe com a nossa comodidade, mas avisando um bem maior. Tudo isso vai passar, é só por um tempo. E se nós tivermos comprometimento neste momento, nós não teremos que imprimir futuramente decisões mais sérias, mais profundas. Então esse vídeo foi para trazer aí um pouco do que eu tenho vivido e compartilhar também um pouco do que eu tenho visto. São ações que são, às vezes a gente acha assim, mas só isso resolve? Se cada um fizer, resolve sim. Fazendo a nossa parte, a gente vai conseguir resolver muitos problemas. E é um momento também de sermos solidários com aqueles que estão confinados, né? Idosos que estão confinados, não podem sair, que a gente possa ser útil para eles. Olha, eu vou fazer as compras para você, quer que eu vá a algum lugar, quer que eu resolva algum problema? Se a pessoa não pode sair porque está debilitada ou porque pertence a um grupo extremo de risco, que a gente possa ser útil para eles também, nós que podemos circular um pouquinho mais.
tá bom? Então, muito obrigada por você ter ficado comigo até o final desse vídeo. Grande beijo pra você pelo vídeo, um tchauzinho de longe, uma cotovelada pra você. E a gente se encontra no próximo vídeo, se Deus quiser. Se cuide!